Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Saudade do fechamento, hein? Tem 3 dias que a gente não faz, mas teve live todos os dias e você pode acompanhar o mercado. Vou falar um pouquinho aqui das notícias, depois a gente entra no iFix. Vocês já se perguntaram por que eu começo falando das notícias, às vezes de bolsa? Sabe por que eu falo isso? Porque é interessante você entender como é que está a economia para pegar o que o iFix está representando dentro dessa economia. Por isso que eu falo da bolsa. A bolsa reflete muito bem a cesta de ativos das empresas e isso consegue te indicar um pouquinho se os ativos tendem a subir ou a cair um pouquinho. Ele não é realmente totalmente correlacionado com o iFix. O iFix ele depende de outros fatores. Por exemplo, o iFix ele não é tão alavancado, ele tem múltiplos menores. Então, por todas as questões, o número dele é muito mais reflexo de caixa, de resultado, do que de empresa. A empresa ela pode refletir um pouquinho uma expectativa do mercado. Beleza? E hoje a bolsa caiu 1,3%, chegando a 102.776. A bolsa ainda está acima de 101 mil pontos, isso é muito positivo, então a gente ainda está tranquilo em relação a isso. O dólar hoje subiu 2,25, então 2,25 chegando a 5,41. Não sei se vocês viram, mas o Trump hoje assinou um decreto proibindo 2 aplicativos. A pessoa já deve saber, um é o TikTok, 2 aplicativos chineses, que se eles não forem comprados por uma empresa americana, o aplicativo vai deixar de funcionar nos Estados Unidos, o que me parece muito absurdo, que não sei se vocês se lembram algum tempo atrás, aplicativos como Facebook era totalmente banido da China. E o que é engraçado agora é que os Estados Unidos está fazendo o que a China fez há 7 anos atrás com os aplicativos. Bom, enfim, é muito complicado isso e para mim na verdade, mais um sinal de fraqueza do que outros. Da mesma forma que a gente sabia, não sei se vocês já acompanharam, não sei se eu já comentei com vocês, mas eu já estive na China. E por que eu estou comentando isso? Porque tinha formas de você utilizar Facebook de lá, baixando VPN e tudo mais. Eu não estou querendo falar para ninguém hackear, mas estou falando o seguinte: são medidas que muito provavelmente não é muito difícil de um público adotar, principalmente um público jovem que comprou a ideia. Então, mas é um sinal da guerra entre Estados Unidos, nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Só que a guerra comercial não está no comércio mais, está agora guerra tecnológica, né? Por quê? Porque agora uma empresa com esse porte que é o Facebook, ele consegue, e os Estados Unidos têm feito isso com os próprios cidadãos, que é justamente monitorar e conseguir investigar em organização do terrorismo. Ele cria um profile das pessoas justamente para saber se elas são perigosas ou não e investigam essa pessoa. E aí, a China fazendo isso, você consegue identificar o mesmo perfil americano e outras coisas. Então a grande questão agora não é só guerra comercial, é uma guerra tecnológica entre esses dois países. E isso afeta você. Olha o dólar. O dólar hoje subiu 2,25 no dia que o presidente americano assinou esse decreto. Mas o iFix nem sempre vai seguir esse modelo, esse desânimo do mercado. Com certeza às vezes não. Mas a gente tem que pensar que a economia, elas são toda interligada. Então a economia brasileira crescendo menos, porque a economia mundial cresce menos, isso influencia também no mercado imobiliário, em menor ou maior escala. Mas a gente está muito correlacionado no sentido de economia, não no sentido de esse ativo subiu, esse ativo tem que subir também, tá ok? Essa é a grande questão. Os ativos que mais subiram da bolsa foi a Hering, subiu 7,31%, a Rumo, que é a Rail, subiu 2,46%, a BRF subiu 2,33%, a TIM subiu 1,45% e o Pão de Açúcar subiu 0,92%. A Cielo teve uma queda de 6,25%. A Cielo ontem
depois de uma notícia subiu 10% e hoje ela teve uma queda. Então isso é um pouco reflexo do exagero de ontem, né? Muitos agentes vieram a público falando desse exagero. É uma notícia positiva, mas os 10% de ontem foi um exagero. BR Malls também caiu bastante, caiu 4,24%. A Estácio caiu 3,18%. Multiplan caiu 3,43%. E a Gol caiu 3,38% também. Falando um pouquinho dessa tensão nos Estados Unidos, que agora deixou de ser uma guerra comercial, que na verdade estava um pouco no preço da commodity de aço e tudo mais, para virar estritamente uma briga de poder tecnológico, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho do iFix. O iFix está cheio de novidades. A gente ficou 3 dias simplesmente conversando com você via live. Semana que vem a gente tem mais 2 lives muito massa, gente. A gente conseguiu conversar com muita gente legal. Ontem teve a live da Atrio. Eu recomendo você ver. Essa semana também eu conversei com o André Bassi. Muito boa live. E a gente fez uma aula também na quarta-feira, que é a live de fechamento do iFix. Muito boa. E a semana que vem a gente vai falar a gente vai trazer uma securitisadora aqui para conversar com vocês, para vocês entenderem melhor sobre CRI e também sobre as operações de crédito privado, como elas se originam, o que tem que ser feito, como que é a parte comercial também disso. E a gente sempre traz uma gestora e a gestora que a gente vai trazer é a Valora. Então, cara, novidades boas que a gente tem aqui, né? Bom, enfim, eu acho que vocês vão gostar muito. E a Valora, para quem não sabe, eu acho que todo mundo aqui já sabe, ela faz a gestão do Vigir e do Vigip. Então a gente vai conversar com o Vedrossi justamente sobre esses 2 ativos. Então a gente vai falar agora dos ativos que tiveram o pior desempenho e depois dos ativos que tiveram o melhor desempenho hoje. E o ativo que teve o pior desempenho foi o CAFOF, 2,51. CAFOF é um ativo, um FOF do Kinea. Eu nunca entendi muito bem o preço, a precificação que a galera colocou nele. Eu não acho ele não é um ativo ruim, mas é um tipo de gestão que eu não pegaria, né? Ainda mais agora, vindo o tipo de gestão passiva de ETFs, né? Que é, por exemplo, o Banco Inter soltou 2, né? Um de tijolo e um de papel. Para mim, se esses ativos, se esse índice realmente for bom, vai colocar muito FOF em xeque, mas muito FOF em xeque, tá? Então, porque FOF tem que, no mínimo, bater o iFix. E nem todos batem, tá? Então, enfim. Ibovespa hoje caiu 1,30%, chegando a 102,775, a gente já conversou. VRTA caiu um pouquinho, caiu para 109, 0,81%. XP Properties também caiu mais um pouquinho, 0,63%. XP Properties está funcionando um pouco interessante. O PAT caiu também, 86,21, 0,52%. O PAT-C é da Pátria, então a gente vai conversar com eles também. Bom, o PAT, gente, é um ativo que ainda não está totalmente alocado, mas no que ele está alocado, ele está bem alocado, está muito bem. Então, dê uma olhada, dê uma conversada. Se você gosta de laje, até o PVBI também, são ativos que você tem que dar uma olhada. Por exemplo, você tem uma estratégia de logístico, segue sua estratégia logística, mas se você tem uma estratégia mista que você não sabe ainda, olhe lajes corporativas com um perfil mais clássico, né? Não tente inventar. E olhe os ativos e tudo bem, tá ok? E esse aqui tem um bom portfólio, uma gestão ativa bem interessante. XPCI caiu mais um pouquinho, caiu para 82,60, 0,49. É um ativo que tem uma boa negociação, tem uma taxa, é um ativo para a gente acompanhar aqui também. KNCR caiu mais um pouquinho, 88,60. XPlog caiu, chegando a 124. Mas hoje o iFix subiu, e subiu 0,74. Subiu, é uma subida forte, perto do que ele estava, né? Ele estava sempre em queda e as pseudo subidas, a gente pode chamar disso, estavam baixas. Essa foi uma subida relativamente forte, né, de 0,74%. Vou falar um pouco dos ativos que mais subiram. Olha, um ativo que subiu bastante aqui, que está um pouco abaixo, mas eu quero até falar, é o Habitat. O Habitat subiu para 104. Né? E na máxima de hoje, ele chegou a 105. Um ativo que
tá com um pipeline já interessante, já começou a pagar de novo bons dividendos. Alguns ativos, se vocês notarem também, eu até postei mais cedo, o IPCA saiu dentro do que o mercado esperava, mas o IPCA saiu positivo. Se eu não me engano foi 0,36. Então isso já os ativos que estavam com uma deflação e estavam impactando já começa a ficar positivo. Não tá igual o GPM, né? O GPM tá rasgando a galera aí. NHY também subiu. Os de crédito high yield voltaram a subir forte, tá? RBR Property subiu também 0,83, chegando a 87,25. O MOL subiu 86,30. HGBS 202,60, 0,95. Olha, a HGBS está começando a dar uma... O XPIN subiu também. Pô, eu achei que ia dar uma entradinha, mas não deu. Infelizmente. 112,67 foram para 0,97. HGRU teve positivo também com 1,11 de alta. HGLG 1,23 chegando a 178. O HGLG teve um rateio de 9%, um rateio muito alto, mas então sim, vai gerar uma oportunidade justamente quando o ativo que a galera subscreveu, o recibo virar ativo, normalmente dá uma quedinha, mas então tome cuidado aí com essa questão para não comprar muito caro, sabendo que logo o ativo vira, ainda está em recibo para muita gente, tá ok? MGFF também subiu um pouquinho, subiu 1,24, chegando a 94, mas são ativos que estavam descontados. Isso aconteceu com o BCFF. Muita gente andou perguntando o BCFF. Ativo FOF, às vezes ele é um pouco prejudicado com as questões aí de mercado. O Safra 98,80 também está dentro do que a gente espera, mas teve uma subida de 1,32%. Canip 110, RBRL foi para 120. Hoje ele teve, quem não viu, ele teve um rendimento de R$1 por cota, rendimento extremamente alto. Na verdade, você tem que tomar muito cuidado com ele, que olha, a negociação dele foi só de 16 de negociação, né? Ele é um ativo que é 96% detido pelo RBR Properties. Então, praticamente de free float, a gente só tem 4%, porque eu não acho que o RBR Properties está vendendo. Então, 4% é muito pouco do ativo. É um PL de menos de 4 milhões, então não dá de 4 milhões de giro, né? E não dá muito para a gente ter liquidez nesse ativo. Então tem que tomar cuidado. A segunda emissão vai ajudar com isso. Eu não sei o quanto o RBR Properties vai tomar. Eles não devem tomar, porque o fundo está aumentando em quase 70%. Eles não devem tomar em 70%, devem aumentar aí um pouco. Então o free float do mercado deve chegar aí a uns 20%, 30%, que vai ajudar na liquidez desse mercado. Então é um ativo que eu tenho conversado com vocês, eu tô de olho nele, mas toma cuidado que nesse preço 120 não entra nem a pau, tá? Ainda mais que está tendo emissão a 105, gente. Então olhem as emissões, não falam. Agora, HGCR 98 subiu 1,71, ainda está no ativo, ainda está interessante aqui, está bem abaixo do valor patrimonial, com o IPCA subindo, é um ativo que pode melhorar, né? Apesar de ter uma parte CDI que puxa para baixo, mas ele também tem uma parte IPCA, ele é um misto. XPMOL 1,73, chegando a 104. O XPMOL é um ativo que eu fiz até hoje saiu o relatório gerencial dele. Na verdade, o mês de junho ele teve um fluxo negativo, ele teve que queimar liquidez dele, esperando que o caixa ainda no semestre volte para ele se adequar aos 95%, tá? Então o resultado, ele distribuiu mais que ele teve resultado no ano, né? Enfim, o hectare subiu 1,83, chegando a 127. O hectare é um ativo que teve também um sucesso muito grande, um sucesso top, na verdade, desse mercado. Ele teve... O que eu digo que ele foi um sucesso muito bom? Ele teve todas... do direito para sobra, só sobraram 33%. E mesmo assim, o montante adicional foi consumido todo e ainda faltou. Então foi um ativo um high yield que muita gente está entrando. Então ele aumentou muito o patrimônio e é um ativo que o pessoal tem gostado e tem se adaptado muito bem, né? Tem que tomar cuidado porque ele é um ativo que
Ele é high yield, mas isso todo mundo já sabe. Mas o preço da emissão dele foi 116. E 116 tem que tomar cuidado porque já está R$10. Então, uma hora que vira o recibo, pode ser que algumas pessoas que tenham comprado um pouco a mais façam um certo giro. Então, tomem cuidado para não comprar nesse momento agora. Dá uma esperada, se for o caso. Se vocês quiserem pensar em uma compra aí, eu esperaria esse dia que recibe. Então, acompanhe o fundo. Então, isso vale para todos os fundos, né? Teve emissão, o preço volta a subir. No dia que o recibo vira, o preço cai de novo. E aí o mercado começa a ter um volume maior, fica um mercado mais justo. Então a gente falou do hectare, HSML também subiu. Eu achei bem positivo o relatório gerencial do HSML. Eu até fiz um comentário no meu Telegram. Então, para mim, o resultado, a expectativa do HSML é mais positiva, já começou a gerar um pouquinho de receita, mas eles estão descontando ainda, não está sem gestão, sem taxa de gestão, então ainda, para mim, eu já estou vendo em alguns casos os indícios do shopping começar a responder. Um dos que eu estou mais na expectativa é justamente o VISC, tá? O VISC eu estou muito na expectativa, e do HGBS também, que faz um relatório muito interessante. Talvez até tenha saído hoje também, mas eu ainda não vi. Então esses dois é o que eu estou mais querendo olhar, porque eu consigo ver o histórico do que está acontecendo e realmente se teve mais receita. Começou a ter mais receita, gente, ó, os fundos de shopping vão decolar, assim, até quando estabilizar o fluxo. Então se você quiser esperar fluxo real, assim, um fluxo que já paga dividendo, não é isso que eu estou procurando, entendeu? Então eu só estou com medo só para a galera não antecipar aí uma compra aí você ficar. Bom, o VILG também subiu, foi para 121, teve uma notícia positiva também de uma compra, de um aumento de uma posição. O BARI, 101,50, 2,63, RBRR, 99, HGFF, 99,74, uma alta de 2,90%. O Iridium subiu 3,02%, também acabou a oferta dele, mas lembrando também que acabou de passar por oferta, depois o recibo vira. O outro ativo que ficou bem positivo também foi o ALSR11, a mesma questão. Ele subiu agora, mas logo vem mais questões aí. Ele foi um ativo que não sobrou mais do que o normal dos outros fundos, né? Os outros fundos sobraram muito pouco nessa fase. O ALSR sobrou um pouco mais, mas mesmo assim a quantidade que sofreu é muito possível de que o mercado tome inteira. É possível. Então, vai ser muito provavelmente, não dá para saber, né? Mas pelo que já foi tomado pelos próprios cotistas, e agora tem uma oferta 476, é muito provável que o fundo aí saia com grande parte aí do que ele colocou e ele vai conseguir adequar o pipeline que ele tem. Então, isso aqui é uma boa notícia para o fundo. Vê aí como é que ficou o som, eu coloquei um microfone lapela aqui, não sei se vocês estão vendo. Coloquei um microfone lapela aí para ver se melhora o som, aí qualquer coisa fala aí se o som ficou melhor. Uma outra questão que eu queria conversar com vocês justamente o seguinte, cara, tá fazendo muita live, eu tô trazendo muita gente. Então dá uma olhada nas lives, justamente para que é a forma com que você tem de ter o gestor mais próximo. Então, e se tem algum gestor que você queira conhecer, queira conversar, coloque nos comentários aqui, fala, Diogo, eu queria trazer tal. Se ele não está no meu pipeline, eu já tenho um pipeline de eu acho que 7 ou 8 gestores que já se comprometeram a vir aqui conversar com vocês, da maioria dos fundos, né? Então, eu gostaria que vocês colocassem aqui embaixo justamente essa informação dos gestores que vocês querem e tudo para a gente continuar aqui entregando mais valor para você, que é justamente essa proximidade aqui. E não é só trazer o cara aqui, é também falar assim, olha, eu queria saber isso, o que está acontecendo, qual que é a sua dúvida também, tá? Então, é mais ou menos isso que eu faço. Grande abraço, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Diogo, o canal FI Fácil.